Bom dia, segundo ano, bem-vindos a mais uma aula. E olha só, a nossa aula de hoje é de ciências. Nós começaremos no módulo na página 16, falando sobre máquinas simples. Então, observe as duas situações representadas a seguir, em que a pessoa precisa colocar uma caixa no caminhão. Na primeira situação, nós vemos um homem segurando uma caixa, tentando colocar no caminhão. Já a segunda situação é bem diferente. Ele usou alguma coisa, não foi? Para ajudá-lo nessa situação. Em qual das situações a pessoa está fazendo menos esforço? Qual você acha? Na segunda, né? Está usando uma rampa para facilitar. Agora iremos falar sobre plano inclinado e alavanca. Podemos alterar o estado de movimento de um objeto se aplicarmos sobre ele uma força. Então, é quando você tem um objeto e você vai fazer alguma força sobre esse objeto, como, por exemplo, aí, a mulher jogando a bola, ela está aplicando uma força na bola. O homem empurrando a cadeira, ele está aplicando uma força na cadeira. Força é o que altera o estado de repouso ou movimento de um objeto. Existem ferramentas que nos possibilitam executar certos movimentos, usando menos forças. Então, com essas ferramentas, nós utilizamos menos forças, como foi o caso da rampa. Essas ferramentas são chamadas de máquinas simples e tornam o trabalho mais fácil. Por exemplo, como vocês veem aí, o martelo, a tesoura e a roda são exemplos de máquinas simples que nos ajudam a gente aplicar menos força sobre um objeto. A situação que nós vimos no início, em que o homem usou a rampa, então, a rampa também é chamada de plano inclinado, facilita o transporte de objetos ou pessoas que estão em diferentes alturas, pois aplica-se menos força. E aqui nós temos alguns exemplos de plano inclinado. Nós temos a rampa e nós temos o escorregador. E eles facilitam o transporte de objetos ou pessoas que estão em diferentes alturas. Você está usando o plano inclinado para ajudá-lo. O plano inclinado funciona como uma máquina, mesmo não se movendo. Suponha que você queira levantar uma carga bastante pesada. Seria difícil erguê-la verticalmente, pois você mesmo teria que fornecer toda a força necessária. Mas se você empurrar a carga ao longo de uma rampa inclinada, a tarefa fica um pouco mais fácil. Você poderá aplicar menos força, porque agora o plano inclinado exerce alguma força para ajudá-lo. Ele sustenta uma parte do peso. Se o plano for menos inclinado, empurrar será ainda mais fácil. Você não precisa aplicar muita força, pois o plano inclinado faz isso. Ele sustenta a maior parte do peso. E agora nós iremos falar sobre a alavanca. Agora observe a gangorra, a tesoura, o espremedor de limão e a pá representados a seguir. Esses 4 objetos funcionam por meio de alavancas, por meio de uma barra rígida movida em torno de um ponto de apoio. Quando se move de um lado, aplica-se uma força para mover a carga do outro lado. As alavancas, elas nos ajudam a elevar, a cortar, a apertar objetos fazendo menos esforço. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos uma força aplicada e nós temos a carga. E no meio, nós temos o quê? O ponto de apoio embaixo. Como se fosse a gangorra, tá vendo? A gente tem no meio o ponto de apoio e do lado nós temos os pesos, a carga e a força aplicada. As rampas são recursos importantes no deslocamento de pessoas com dificuldade de locomoção ou que utilizam cadeiras de rodas. Observe algumas situações em que a rampa facilita a vida das pessoas. Tá vendo aí? Na imagem, a rampa está facilitando a vida dessas pessoas. E agora nós iremos falar sobre roda e polia. Vamos conhecer mais um pouco de cada um. Então, a roda também é um tipo de máquina simples que facilita o trabalho dos seres humanos, como nós vimos. Ela gira sobre um eixo que está aí no meio, facilitando o deslocamento de pessoas e objetos. O que é que a roda faz? Ela gira
sobre um eixo e facilita o deslocamento de pessoas e também de objetos. Ana e Roberto precisam levar alguns brinquedos de casa até o parquinho do condomínio. Em que situação é mais fácil carregar os brinquedos? Na primeira ou na segunda? Na segunda, né? As rodas facilitam o transporte de objetos de um lado para o outro. Nesse caso, elas diminuem a força que Ana e Roberto precisam aplicar para carregar os brinquedos. Então, eles estão aplicando menos força porque a roda está facilitando para eles. Tá aí, ó, das características da roda. A roda, nós temos a parte aí da frente, vocês podem ver da roda, e nós temos o eixo, tá vendo aí, ó? O eixo é o que faz ela girar, é o que provoca o movimento. Já a polia é formada por um eixo e uma roda, na qual se prende uma corda ou corrente. O objeto é preso em uma das extremidades da corda e na outra extremidade faz-se a força necessária para realizar o movimento. Com a polia, cargas muito pesadas podem ser levadas com facilidade, como vocês podem ver aí na imagem. Polia formada por eixo e roda, que se prende uma corda ou corrente para facilitar. De um lado aí nós temos, ó, as polias são usadas nos equipamentos de escada em montanhas e do outro lado nós vemos uma força aplicada, nós temos aí a carga, isso que está de laranja, a carga, e nós temos a força aplicada dos guindastes. O guindaste utiliza polias para levantar cargas muito pesadas. Então, tá vendo a polia facilitando aí no guindaste para levantar cargas pesadas. Não se sabe quando a roda foi inventada, mas as primeiras rodas de que se tem notícia eram feitas de argila ou madeira. Muito tempo depois surgiram as rodas com aros de madeira e bem mais leves. Há apenas 200 anos foram inventados os pneus para proteger as rodas das bicicletas. E somente em 1985 surgiu a primeira adaptação das rodas com pneus para carros. As rodas ficaram mais leves e foram adaptadas a todos os tipos de veículos. E agora nós veremos a bicicleta. A bicicleta é um meio de transporte, ou seja, máquina capaz de nos levar de um lugar para o outro. A maior parte da bicicleta é formada por duas rodas presas ao quadro, que é a estrutura principal. O quadro também tem um guidão, um selim e 2 pedais. Milhões de pessoas em todo o mundo andam de bicicleta para se divertir, se exercitar, praticar esportes chamados de ciclismo, ou apenas ir de um lugar para o outro. Nós temos os freios, as engrenagens e as rodas na bicicleta.